O Vampiro, de Clarice Vieira Linck. Primeira parte. Danny era o vampiro mais sensual das redondezas. Era moreno, alto, de olhos azuis, e não se sabe como estava sempre bronzeado. O único problema que tinha era um grande buraco no pé direito, porque um dia, ao descer de seu caixão, pisou numa lasca de madeira de uma caixa revestida de borracha que usava para chegar até o seu sarcófago, que estava em um local meio alto. Este defeito não era problema, porque usava sempre sapatos fechados. Este vampiro gato estava instalado numa casa de praia, abandonada há muitos séculos. A civilização chegou até o local e Danny passeava todas as noites pelas boates locais. Escolhi entre as mais belas as suas vítimas, que nunca se rebelavam contra ele. Elas não sabiam do fato de ser ele um vampiro e o disputavam à unha. Era o galã do pedaço, tido como milionário excêntrico. Gastava dinheiro a rodo e estava sempre com um carro do ano. Danny, quando vivo, era um grande fazendeiro. Foi transformado em vampiro há pouco tempo por uma bela vampira que o queria como amante. Só que ela foi atravessada por um pedaço de madeira pontuda que um rapaz arremessou sobre ela. O rapaz era um ladrão pé de chinelo, que não tinha nem revólver. Ele queria apenas machucá-la para roubar-lhe a bolsa. Só que madeira e vampiro, vara mesmo. E ela caiu agonizante no chão, e o seu corpo começou a se desfazer, porque o coração também havia sido atingido. Bob, o ladrão, quando viu a cena, ficou aterrorizado, e quando ia começar a correr para fugir, Danny chegou. Danny: moço, pelo visto acabou com a vida da garota. Vamos fazer um trato? Você trabalha para mim e eu não conto nada a ninguém. Bob, você não me deixa escolha. Que tenho de fazer? Danny mostra-se a Bob como vampiro, como morcego, como lobo, e o outro estava quase desmaiando. Bob depois começou a ficar confiante, porque seu novo amo não lhe fazia mal algum. Apenas exigências como manter sempre os relógios acertados, não deixar nenhum pingo de sangue das suas vítimas no chão, e sempre dar uma desculpa de que ele estava em algum congresso, reunião ou qualquer coisa do gênero quando alguma visita viesse inoportunamente de dia. Bob percebeu o quanto aquele serviço lhe era rendoso. Não precisaria mais roubar pelo resto de sua vida e, apesar de se achar meio assassino, continuava em cena. Ele nunca esteve tão perto de garotas tão lindas e não suportava algumas delas, que se aproximavam de seu amo apenas para lhe sugar o dinheiro, e achava justo quando Danny lhe chupava o sangue. Danny era bem cuidadoso, porque era o centro das atenções, e nunca era visto saindo com uma garota. Ele tinha sua técnica. Simplesmente aparecia em frente à garota quando ela estava saindo da boate e oferecia sua companhia até a casa dela. Só que, no caminho, mudava o percurso e ia à mansão abandonada na praia. Nenhuma reclamou, todas queriam passar a noite com ele. E, pelo que se sabe, nunca ninguém a conseguiu. É que nenhuma voltou para contar. Danny fazia tudo com muita classe, por mais sem classe que fosse a escolhida da noite. Ele tinha um quarto com uma bela cama redonda, aparelhos de som e, claro, nenhum espelho. Danny deixava suas vítimas muito esperançosas e loucamente apaixonadas com todo o seu charme e ardor. Daí era a sua vez de sentir prazer, o prazer de uma boa alimentação.
Certa vez, apareceu em circulação uma linda jovem sem preconceitos. O que queria era curtir todos os momentos de sua vida. Danny achou-a muito apetitosa. Tinha uma carne branca, era bem roliça nos lugares certos. Seu nome era Maggie. Ela apareceu só uma noite na boate onde Danny estava e nunca mais voltou. Danny começou a faltar algumas noites em suas curtições. Chegou até a passar fome e precisou apelar para o sangue de um mendigo que passava perto do cemitério. Danny passou a voar para procurar Maggie. Estava faminto e louco por um doce, como se fosse um diabético. Só pensava naquela delícia, Maggie. O Vampiro, de Clarice Vieira Link, segunda parte. Os seus voos foram em vão e ele voltou às suas noitadas, só que agora dia sim, dia não, porque um dos dias ele passava fome e não saía de casa. Nestes dias, Bob ficava realmente com medo de servir de aperitivo, mas tudo ficava em ordem e ele se acalmava. Danny começou a mentalizar Maggie e a atraía com a mente nessas noites que ficava em casa. Só que, para o seu azar, ela não era uma boa receptora e estava sempre distraída com suas conquistas amorosas. Até que um dia, Danny localizou Maggie com sua mente e se transportou para perto de onde ela estava. Danny passou muito jovem pela frente de Maggie, que não lhe deu a menor bola. Maggie sabia quando agradava e se fazia de orgulhosa. Gostava que os homens a cortejassem. Danny entrou numa lanchonete com muita raiva. Como uma garota não o notava? Isso nunca aconteceu antes. Resolveu apenas comprar cigarros para disfarçar e voltou a passar em frente de Maggie, que estava esperando por um táxi. Só que dessa vez fez com que um pássaro quase atacasse Maggie, que se assustou. Danny chega e comenta: "Nossa, esse pássaro parecia estar enlouquecido", e brinca: "Será que ele assistiu a Os Pássaros?" Maggie perguntou se Danny gostava de filme de suspense e terror. Danny disse que preferia filmes românticos e a convidou para se sentarem no banco de uma praça próxima. Só que, claro, era noite e estava frio. Maggie disse que queria ir até um barzinho e explicou a Danny onde era. Era justamente o bar onde Danny esperava encontrá-la novamente. Ele não comentou que já a conhecia de vista e estava louco para chegar aos finalmente, mas não sabia bem como, porque ela era diferente e ele sabia disso. Era muito mais liberal e soberba. Parecia que fazia pouco do nosso pobre vampiro. Foram ao bar e ela não gostou. Maggie disse a Danny que gostaria de ir a outro barzinho, que havia uma turma de amigos lá e depois, pela manhã, eles poderiam ir para a casa dela. Danny não concordou, é claro. Como o vampiro poderia passar a manhã com uma mulher? Danny disse que estava com dor de cabeça, que iria embora, e perguntou se Maggie voltaria para casa. Maggie disse que tinha visto uns amigos e iria encontrar-se com eles. Danny retirou-se constrangido. Pela primeira vez recusou uma mulher. Só que não era a mulher, era a manhã que o atrapalhava. Maggie divertiu-se a noite toda sem pensar em Danny, mas, quando chegou em casa, começou a pensar no assunto e achou que Danny era meio afeminado, nem chegar a perguntar o número de seu telefone. Na noite seguinte, Danny foi procurar Maggie e estava decidido a mostrar seus dotes másculos. Voou muito até que a localizou em seu radar e tomou a forma do belo Danny. Ele materializou-se antes de uma esquina que Maggie dobraria. Logo Maggie o encontrou. Danny veio direto ao seu encontro e lhe deu um grande amasso. Levou um tapa. Danny: "Ai, como você pode me bater assim?
Meg, e como você ousa me agarrar assim? Meg puxou Danny pelo braço e o arrastou a um hotel de 5ª categoria. Pediu um quarto e lá chegando se lançou sobre Danny e o seduziu. Danny estava louco por aquele momento e a atacou profundamente no pescoço. Meg sentiu e morreu. Danny sorveu aquele tão desejado sangue até não aguentar mais e saiu voando pela janela do quarto como um morcego. Entrou em seu caixão e foi dormir. Já eram 5h30 e ele estava com sono. Na noite seguinte ele não se sentia bem, mas mesmo assim foi ao barzinho procurar sua comida. Não achou nada que o agradasse, então voltou para casa. Na outra noite, logo que entrou no barzinho, teve de ir correndo ao banheiro. E foi por mais 4 vezes defecar. E precisou se contentar com a velha garçonete desdentada. Foi dormir. E na outra noite voltou ao barzinho. Lá ouviu um grupo de jovens que comentavam a morte de Meg, que tinha todas as características de que foi atacada por um vampiro. E eles riam discretamente, porque sabiam da moléstia a que ela estava condenada. Ela estava vivendo seus últimos momentos de beleza, porque sabia que estava com uma doença infecciosa terminal e se apavorava com medo de ficar feia e seca. Naquela época não havia os remédios de hoje. Um deles perguntou: "Ei, turma, qual será o efeito deste mal no vampiro?" Danny correu para o banheiro e passou a conviver com as suas pausas para defecar. Estava agora condenado a este castigo eterno, uma vez que não morreria.